Bom dia. Deus abençoe o seu dia e fortaleça a sua fé. A nossa meditação hoje está no texto de Lucas, capítulo 9, dos versos 57 a 62. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. O texto fala sobre discipulado e diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O texto está inserido num contexto em que fala de discipulado. Jesus havia presenciado a discussão dos seus discípulos e a discussão girava em torno do tema: qual deles seria o maior no reino dos céus? Jesus então começa a praticar determinadas coisas com eles no sentido de ensinar o que significava ser discípulo de um servo sofredor, de um servo que foi rejeitado pelo mundo. E aí o Senhor Jesus Cristo chega então nesse momento em que ele está a caminho fora fazendo uma viagem e nós temos essa conversa sobre três pessoas. Umas são chamadas, outras se oferecem para ser discípulos. Mas Cristo dá lições importantes sobre o discipulado aqui para nós. Na primeira conversa, a gente vê que o discípulo se oferece. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. E a gente vê aí a força atrativa da missão, a força atrativa do evangelho. Quem está de fora se oferece para entrar. Mas Jesus responde: As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer nos parecer que Jesus não aceitou aquele homem nas suas condições. Mas Jesus Cristo estava ensinando uma coisa muito importante. O que era? Bom, na época de Jesus, um judeu seguia um líder, um rabi, quando ele realmente acreditava que ele iria estabelecer um reinado messiânico, o reinado de Davi. Esse é um momento em que o povo de Israel está cativo. O Império Romano dominava. César era senhor. O povo não tinha totalmente liberdade para viver da maneira como queria. Continuava pagando impostos pesados. Era um povo oprimido, opresso. Por isso mesmo, aos poucos, eles foram pervertendo as promessas que falavam sobre o restabelecimento do tabernáculo de Deus e também do reinado de Davi. E passaram a ver esse reinado como algo político, como um reinado que iria colocar novamente Israel como primeira potência mundial, queria estabelecer, quem sabe, uma guerra para lutar contra o país opressor, a fim de ter novamente a sua liberdade. Por isso, quando esse homem se oferece para ser discípulo de Jesus, é quase como que se estivesse oferecendo para pegarem armas e lutar pela libertação de Israel. Ora, Jesus está ensinando que o reino dele não é um reino desse mundo político, dessa maneira como ele pensava, mas o reino dele era espiritual. E a lição que fica para nós é que não basta ter boas intenções para poder seguir a Jesus. Nós temos que seguir a Jesus da maneira correta, com os propósitos corretos. Não basta ter boas intenções, porque de certo adágio que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade isso. Nós temos que seguir Jesus entendendo o que significa o discipulado e o preço do discipulado. É caro. A Bíblia diz que temos que negar a nossa própria vida e tomar a cruz para poder seguir. O discipulado é de um líder que foi rejeitado pelo mundo.
é um reinado espiritual e nós precisamos seguir ao Senhor Jesus e ser discípulo dele da maneira correta. O segundo diálogo, a segunda conversa se dá quando Jesus chama uma outra pessoa. Ele diz: segue-me. E agora é a força inversa. É o Senhor Jesus quem está convidando alguém para segui-lo, para ser o seu discípulo. E esse homem coloca uma condição. Ele diz: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus respondeu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quer nos parecer que Jesus também não aceitou a condição. Parece que Jesus foi duro, não é? Mas quando a gente estuda um pouco da cultura hebraica, a gente percebe que ir sepultar o pai não significava que o pai estivesse morto. Veja a situação de contexto. Jesus estava viajando, estrada afora, diz o texto. E enquanto ele viaja, alguém está indo junto com ele. Era comum, quando as pessoas iam viajar de uma cidade para outra, esperar a formação de caravanas para poder seguirem juntos com mais segurança. Portanto, não se sabe ao certo quanto tempo aquele homem esperou para poder viajar com Jesus e os seus discípulos. Fato é que numa época que não tinha rádio, nem telefone e nem qualquer tipo de comunicação mais rápida, uma notícia do falecimento de uma pessoa demoraria muitos dias, semanas talvez, para poder chegar até o conhecimento de alguém. Assim, se o filho está numa cidade sabendo que o pai morreu, isso não foi uma coisa que aconteceu naquele dia, mas teria acontecido já há algum tempo. E até ele formar uma caravana e seguir em viagem, mais alguns dias se passariam. Portanto, esse moço não está indo para o velório do pai. O que ele está dizendo é: permite-me servir o meu pai primeiro enquanto ele for vivo. E o dia que ele morrer, eu vou seguir o Senhor. O que ele está propondo a Jesus é o adiamento da sua decisão. Ele não quer seguir Jesus naquele momento, mas ele entende que outras coisas são prioritárias. Ora, o Senhor Jesus disse que ninguém pode ter amor ou devoção superior à da sua própria pessoa. É necessário amar o Senhor de todo o coração. E ele disse que não podemos amar mais do que a Ele os nossos pais, irmãos ou irmãs, mas nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. A prioridade da nossa vida tem que ser Jesus e o seu reino. E é nessa perspectiva que esse homem está adiando a sua responsabilidade com Deus. E um terceiro discurso é o que acontece nos versos 61 e 62, quando um outro se oferece para ir com Jesus. Eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ora, parece que essa condição era mais aceitável. O homem só queria ir para casa para poder se despedir da sua família e depois seguir Jesus. E Cristo também não aceitou, porque no contexto da cultura hebraica, o que a gente percebe aqui é que o jovem não quer simplesmente despedir-se dos de casa, mas ele quer autorização dos pais para poder seguir Jesus. Isso porque, segundo a lei de Moisés, o filho não podia deixar os seus pais, deveria servir e deveria cuidar deles enquanto fossem vivos, e somente depois da morte, com a partilha dos bens, é que ele poderia seguir em novas empreitadas, em novos empreendimentos. Por isso, quando ele diz, vou despedir-me dos de casa, ele está dizendo que quer ir para casa e pedir ao seu pai autorização para seguir Jesus. Ora, é certo que ele sabia que o pai não deixaria. Jesus era filho de um carpinteiro, um homem humilde, não tinha onde reclinar a cabeça. E ele tinha como discípulos pescadores iletrados. Assim disse o Sinédrio lá em Atos. Portanto, aquele era um grupo
que não tinha, aos olhos das pessoas, é, situações que mostrassem algum tipo de credibilidade. Por isso ele poderia ir até o seu pai e pedir, mas certamente o pai não deixaria o seu filho seguir um líder com uma credibilidade duvidosa, com um empreendimento que não era muito crível. E o homem sabia disso. Na verdade, o que ele está dizendo para Jesus é: quero te seguir, mas eu não vou, porque a minha família não deixa. O que a gente vê aqui é um conflito de autoridade. Quem é que decide as questões relacionadas à eternidade? Nós ou os outros? Na verdade, cada um responde e presta contas de si mesmo a Deus. Mas é do homem tentar culpar sempre outras pessoas por conta das suas decisões. Só que Jesus não aceita isso. Jesus chama a nossa atenção para o fato de que nós mesmos somos responsáveis pelas decisões que tomamos ou deixamos de tomar em relação ao seu reino. É por isso que ele diz que ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Olhar para trás para saber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão achando, quem concorda ou discorda da nossa decisão. Importante é entendermos que para ser discípulos nós temos que abrir mão de tudo para poder abraçar aquilo que é maior, o verdadeiro tesouro, o reino de Deus. Discipulado não é coisa simples. Alguns acham que ser discípulo e ser aluno é a mesma coisa. Não é. O aluno aprende o que está sendo ensinado, mas nem sempre ele crê ou segue. Já o discípulo, ele quer não somente o ensino, mas ele quer a vida, o exemplo, o modelo de quem ensina. Ele quer ser como seu Senhor. E para ser como Jesus é, nós precisamos entender que a causa dele é prioritária, que a autoridade dele sobre nós é soberana e que temos que segui-lo pelas motivações corretas. Você é discípulo de Cristo? Pois bem, cada um de nós é colocado diante desta pergunta e desta decisão, que possamos tomar a decisão de seguir após Jesus da maneira correta. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela é uma palavra que nos leva ao discernimento. E hoje, de maneira especial, discernir sobre seguir o Senhor Jesus. Que possamos ser encontrados aprovados perante o Senhor e que possamos ser discípulos de Cristo pelos propósitos corretos, tendo o seu senhorio sobre a nossa vida e a nossa resposta favorável, abrindo mão de tudo para poder abraçar as causas do teu reino. Cuida de nós e guarda-nos em todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.